Olá, eu sou Adilson, trabalhador voluntário da Associação Espírita Lauro Machado, aqui de Francisco Morato. Estamos hoje aqui novamente juntos, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos por estarmos aqui compartilhando esse momento de graça, de estudo, de evangelização, de autoevangelização, né? Isso é muito bacana. A gente sempre abordar um assunto da Bíblia e trazer a explicação do que Deus quis conosco para entender sobre esse assunto, né? Então hoje a nossa palestra vem com um tema muito bacana que a gente sempre fala aqui na casa, né? O tema de caridade. Inclusive a gente está encerrando esse capítulo hoje, né? Com esse assunto que é muito importante para nós desmembrarmos um pouquinho mais hoje. Então, está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, é o tema de hoje, e é o item 10, que encerra, como eu falei, esse capítulo aí. Então esse capítulo, como todos os capítulos do nosso Evangelho, fala sobre o amor, fala sobre a boa devoção para uns para com os outros, fala sobre a harmonia no lar, a harmonia entre seres viventes, né? Seres viventes no geral, né? Espíritos, encarnados, desencarnados, que estão na jornada de aprendizagem, tem que estudar sempre, tem que viver tudo que é possível e necessário para se engrandecer perante Deus, né? E esse tema de hoje envolve a caridade, né? Que também está falando que sem ela não há salvação. Então nós vamos explicar por que Deus mandou Jesus na Terra para aplicar a caridade e explicar que sem ela a gente não consegue ser nada, nada de bom ou nada melhor, não se melhorar, né? Então ele começa assim no Evangelho: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e o céu. Olha como é bacana, é abrangente, né, a gente pensar que Deus se preocupa não somente quando a gente está aqui na Terra. Na verdade, a gente está aqui na Terra para se preparar para trabalhar para Deus lá no céu, ao lado dele, né? Sob o comando dele, né? Então, para estar sob o comando de Deus, nós temos que abrir nossos corações para poder realmente abraçar esses corações que nos pertencem. Quais os corações que nos pertencem? Todos os nossos irmãos, todos os nossos familiares. Quando eu falo irmãos, não é irmãos sanguíneos, né? Irmãos de espirituais, né? A nossa família espiritual. E a nossa família espiritual é muito grande, muito extensa, né? E nós estamos aqui para realmente fazer isso. Amar, cuidar, amparar, instruir, se possível direcionar, enfim. A gente vai aprendendo, vamos aprendendo no dia a dia para poder passar essa experiência cada vez melhor, né? Não dar maus exemplos, não falar besteiras sem fundamentos, não ficar levianamente atingindo e indicando, apontando o erro dos outros, não dizer mal por trás, nem pela frente, né? Enfim, não atacar. Nós estamos aqui para apaziguar. Então esse nosso evangelho, que ele vai destrinchando os versículos da Bíblia e vai mostrando para nós as passagens de Mateus, Lucas, Marcos, João, enfim. Todos os fundamentos estão escritos por Jesus, que foram apoiados nos exemplos de Jesus, né? Ele, na verdade, não escreveu nada, mas, na verdade, os discípulos andavam com ele e contemplavam todas as graças que ele fazia, né? E por isso que teve os discípulos, para trazer a boa nova para nós podermos nos instruir, para nos direcionar. Aí são espíritos que foram mandados ao lado de Jesus, desde aquela época, sempre, né? Que encarnaram com Jesus para poder servir ao mundo. Então eles trazem a boa nova para a gente através de Jesus. Então eles escreveram tudo que Jesus passou, tudo que Jesus ensinou. E tudo que Jesus passou e ensinou foi baseado na caridade.
Por isso que Jesus fala que se não fizer caridade, não amar, não amparar, não ter paciência, não saber escutar, não querer curar alguém, não querer se curar, você não se salva, né? Você não consegue se salvar, porque você fica pensando que se é uma fortaleza, né? Eu sou uma fortaleza intocável, inabalável, indestrutível. E nós sabemos que a vida material, a vida de hoje, como todas as vivências que nós tivemos, elas passam muito rápido. E para isso nós estamos aqui o quê? Para aprender em cima do quê? Das nossas aflições, dos nossos problemas e com as felicidades também que a gente vai conquistando, né? Com os nossos degraus que nós vamos subindo. E quanto mais você vai aprendendo e vai se esclarecendo, mais você vai se aproximando de Deus. E foi isso que Jesus trouxe. A boa nova foi essa. É a lei do amor. A lei para amar. Né? E ele continua dizendo no nosso Evangelho: sobre a sombra deste estandarte, o homem viverá em paz e no céu, porque aqueles que tiverem praticado a caridade encontrarão graça diante do Senhor. E por isso, esta coluna luminosa guia os homens pelo deserto da vida à terra da promissão. Palavras bonitas, né? E é bom a gente entender. A gente tem que entender que sobre o poder de Deus, ele está dizendo, né? Sobre esse estandarte maravilhoso e poderoso de graça, nós estamos sendo contemplados por Deus e encaminhados, né? Levados por Deus para sermos cada vez melhor, aprendermos todo dia, superarmos nossas aflições. Então, com isso, nós vamos conseguir o quê? Com isso, nós vamos iluminando o nosso espírito, nossa alma, né? Sendo guiado por Deus e Jesus, e vamos também clareando o caminho de quem estiver disposto a fazer essa mudança interior, né? Que a gente chama de reforma íntima, né? A reforma que tira todas as chagas do coração, né? O orgulho, a vaidade excessiva, o egoísmo, enfim, são tudo chagas, né? Que a gente vai destruindo, ou pelo menos vai amenizando com o tempo, né? E aí, o que a gente faz, né? A gente atravessa o deserto da angústia dos nossos dias, do nosso coração, para chegar à terra da promissão. A terra da promissão nada mais é que você estar limpo, né? Você está num lugar abençoado por Deus, aquela é a terra da promissão. Não é um lugar físico, é um lugar onde seu coração vai estar amplo e virtuoso para viver para Jesus e trabalhar para Deus. E continuando aqui, ele diz para nós, né? Fora da caridade não há salvação. Esse é o nosso tema de hoje, né? Adaptar-se é preciso. Adaptar-se. Quando a gente entra num serviço novo, a gente tem que aprender a se adaptar. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem que se adaptar a ela e ela também se adaptar às nossas ideias. Enfim, quando nasce um filho, aquele filho vai se adaptar aos pais, os pais vão adaptar-se aos filhos. Uma situação de angústia, a gente tem que se adaptar. Uma situação de boas-venturas e prosperidade, a gente também vai se adaptando, só que é mais fácil, né? A gente vai se adaptando a ter conhecimentos de coração, a ser melhor de coração, lendo o Evangelho, assistindo palestras, vendo vídeos, né, instrutivos, que vão decorando a nossa alma, vão abrilhantando, vão deixando tudo mais bonito. E tudo mais simples, né? Porque a gente pensa que quem não acredita que a vida continua, vive essa vida aqui e se está se sentindo mal e não tem muito tempo, acha que acabou tudo. Aí que chuta o pau da barraca mesmo, né? Fala assim, já estou velho, acabado, sem destino, estou infeliz, acabou. Já que acabou, então deixa eu acabar quieto no meu canto aqui, não vou fazer mais nada. Te vê muito isso, as pessoas desiludidas, depressivas, com angústia e sem perspectiva.
Porque ali tá vazio o coração da pessoa. Ela não acredita em mais nada. Ela não deixou que Deus entrasse no coração dela para poder fazer essa caridade para ela primeiro, para poder se salvar. Porque a gente tem que fazer a caridade interna primeiro, para salvar as pessoas, os outros, né? Que nos perseguem, que nos querem bem, enfim. A gente não sabe quem vai passar por nosso caminho, quem Deus vai nos afortunar da presença. Então nós temos que estar bem preparados. E ele diz para nós, né? Nada exprime melhor o pensamento de Jesus e nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. A máxima de caridade, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque, na verdade, o Jesus trouxe, como eu falei, o pensamento fixo da tranquilidade, né? Você vai amar seu próximo, você vai ajudar seu próximo, que nem nós fizemos uma palestra do Bom Samaritano, né? Independente das condições do local, independente de raça, cor, dinheiro, de roupa, como está bem vestido, se não está, enfim, na hora não deve pensar, bloquear-se com, poxa, ele merecia. Não, a gente não sabe quem merece, né? Às vezes esse julgamento, esse pré-julgamento nos coloca abaixo daquela pessoa que está sendo julgada por nós. Porque nós estamos não estamos sendo amáveis, nós estamos abandonando a fortuna da nobreza e do amor. Né? Nós estamos sendo pobre mesmo, medíocres, hipócritas, né? Se nós falamos que acreditamos em Deus e julgamos e condenamos. Isso que ele está falando para nós, né? Que esta máxima que Jesus traz exprime todo o pensamento da nobreza do amor. Porque Jesus fez isso, né? Ele trouxe para nós tudo esse andamento de paz, glória, tranquilidade, fé, né? Muita fé, tem que acreditar. Tem que acreditar muito. Se a gente não acredita, a gente não segue nada. Né? Tem gente que só acredita em si mesmo e no dinheiro que tem. Então acaba acontecendo o quê? Não dá espaço para novos acontecimentos e novos entendimentos, né? E ele diz para nós aqui, continuando: quem ajuda o próximo está colocando em movimento as forças da própria alma. Não é verdade, gente? Ajudar faz tão bem, é tão virtuoso, nos acalma, nos deixa felizes, tranquilos. Que nem o pessoal brinca assim, nossa, eu já pratiquei minha boa ação do dia. Nem que for de brincadeira, não é verdade? Mas realmente praticou mesmo. Essa boa ação que vem do coração. Um coração cheio de virtudes. Né? Que tem um pouquinho de virtude, mas que aquele pouquinho é o que eu tenho hoje que eu vou doar, que eu vou repartir. E isso que é importante, né? E ele fala aqui também para nós, né? Caridade com amor. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Né? O que quer dizer, gente? O nosso evangelho, a nossa doutrina, nosso segmento, não é baseado em religião. Nós somos baseados nas escrituras do cristianismo, né? O Evangelho é reflexo de espíritos bons que deram depoimento de vivências falando assim, olha, é pelo amor pelo amor de Deus, é pelo amor. Né? Sigam, façam com amor, que eu me arrependi de ter feito diferente. Então os depoimentos, quem tiver a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, né, que tem tantas perguntas e respostas lá, vai ver que tem depoimentos lá que servem para todo mundo. Você abrir o livro, você vai ver que já tem uma pergunta que tem tudo a ver com a sua situação, ou um conhecido, ou um amigo, né? Um familiar. Então, ali está oferecendo as regras básicas para você tentar ser melhor. Né? Por isso que fala assim, o Espiritismo não podia provar melhor a sua origem, oferecendo a regra, né, de estar baseado no cristianismo. Né? Isso que é bacana. Nós temos base, depoimentos maravilhosos, né, de espíritos bons, mas também nós temos base também no fundamentos da vivência de Jesus, como eu falei no começo, dos livros de Marcos, Lucas,
Mateus, né? E vários outros livros da Bíblia que dão depoimento da passagem das andanças de Jesus sobre a terra, né? Os lindos depoimentos que ele deu. Mas para isso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que abandonar os males da nossa alma, né? Abrir mão do nosso orgulho é preciso, é uma coisa de emergência que todo mundo tem que fazer. Porque se você não abre mão do mal que tem dentro de você, não tem espaço para o bem. Né? Tem gente que fala assim, ai, não tenho tempo, ai, não tem horário, não tenho espaço, e não tem mesmo. Por quê? Porque está envolvida só com as coisas do mundo, só com os afazeres, só com aquela doutrina de obrigações, né? Que se torna uma doutrina de obrigações, na verdade. Tudo obrigação. Temos que cumprir nossas obrigações, sim, é claro. De repente ela vai falar assim, mas você fala assim porque você tem a vida tranquila, você não faz nada, você é meio desocupado. Mas não, a pessoa nem te conhece e fala isso. Mas na verdade, todo mundo tem sua ocupação, né? Suas responsabilidades. E a gente, se quiser, a gente separa uma meia hora, uns 15 minutos, ou um dia todo, né? Tirar um dia de descanso para você fazer uma doação. Então, abandonar os males da alma é isso. Você limpar o terreiro, né? Não é só limpar a sua casa. Fazer a limpeza na casa é bacana, né? Mas não, até com o evangelho no lar, né? Fazer uma limpeza na casa com o evangelho no lar, que bacana, né? Então fazendo as duas coisas, né? Limpando o ambiente, né? Purificando corações, trazendo Jesus ali para dentro. Então isso que é legal, você começar a unir o útil ao agradável, mas não o útil de dinheiro e agradável de matéria, não. O útil é você querer ser feliz, né? E as coisas que você vai patrocinando boas, e agradável, porque vem os sentimentos agradáveis, as vontades agradáveis de querer repartir, compartilhar um pouquinho com as pessoas que você ama. E deixar o orgulho de lado, né? Porque o orgulho só destrói o relacionamento, destrói... É uma autossabotagem, né? Você vai se sabotando todo dia por causa daquele orgulho miserável que vai te corroendo, né? Você não dá o braço a torcer, você é orgulhoso, você é antipático, você é arrogante, você se sente melhor que todo mundo, se sente melhor que a sua esposa, melhor que seus filhos, acham todos ignorantes. Quer dizer, quando você começa a se colocar para julgar e se achar o melhor, o melhor, aí você esquece de Deus, porque na lei de Jesus que ele trouxe, na lei de Deus que Jesus trouxe, não está escrito, ele não falou nada de você se dar bem, principalmente nas costas, sobre as costas dos mais fracos, né? Os corações indefesos, dos pequeninos que Jesus fala, né? E então, os pequeninos são os espíritos que se aborrecem fácil também, né? E são pequeninos de fé, né? Tem esses pequeninos também, os pequeninos de fé que estão à deriva, que estão abandonados. Perante eles mesmos, eles estão vazios, né? E ficam tristes. E falam a si mesmo, né? Falam, nossa, tudo que eu ponho a mão seca, não vai para frente, eu não tenho sorte, eu não tenho capacidade para isso, eu não consigo. Quer dizer, está se sabotando, né? Não está dando espaço para o amor. Aquela pessoa, você vê que ela não está em paz, ela não está determinada, ela não ama, ela não se ama. E no Evangelho traz para nós aqui, ó, meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo, não porque somente os que possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Então, a gente não pode ficar falando, né, aqui, que a gente agradece a Deus por estar no Espiritismo. Não, o Espiritismo não tem nada a ver com a graça de Deus. O que tem a ver com a graça de Deus é o que eu estou fazendo dos meus conhecimentos com o Espiritismo, né?
Tem gente que se gaba, fala assim, eu sou espírita. Eu aplico o espírito, eu sou estudante, estudo do espiritismo, eu sou... Aí começa. Então aí a pessoa que está escutando você falar vai pensar assim, nossa, os espíritas devem ser perfeitos, né? Devem ser puros, devem ser todos bem-aventurados. Então cria-se uma religião, né? E acaba criando dogmas, assim. A gente mesmo estabelece dogmas, achando que para você ter Deus no coração tem que ser espírita. E aqui no texto está falando não. Qualquer um pode se salvar, independente da categoria que escolheu para servir a Deus, né? A colocação, a casa que escolheu, né? A igreja que escolheu, o salão que escolheu, né? Tem gente que serve muito mais a Deus em casa, lendo e atendendo e acolhendo, do que ficar dentro de uma igreja e lá cumprir o ritual, os dogmas da igreja, né? E acaba agradando os homens da igreja, na verdade, acaba dando dinheiro para a igreja e se Deus permite que seja louvado, que eles façam realmente o uso adequado para todas as graças do Senhor, né? E então, ele está falando aqui para nós, com os ensinamentos que a gente vai adquirindo do Cristo, para a gente ir se tornando cada vez melhor e ser verdadeiros cristãos, né? Então aí que tá, a gente tem que pensar assim, que para ser um verdadeiro cristão, não é ir certinho todo domingo naquele lugar e ler aquele salmo, aquele texto, não é só isso. Ele está falando aqui que o que Cristo ensinou para a gente é praticar. Por isso que o tema é fora da caridade não há salvação. Que muitos falam assim, mas vocês pensam que é só fazer caridade e já vai para o céu. Depende. Depende se eu fizer uma caridade abrangente e agradar a Deus e de coração aberto eu estiver trabalhando, sim, eu posso chegar próximo, sim. Eu posso chegar próximo. Mas é ignorante falar, se eu falar que só isso vai me eleger o melhor. Perante Deus, eu digo, né? Não quero nem ser o melhor, eu não quero... Acho que a humildade é o melhor de tudo, né? A humildade com amor. Então a gente não pode, tem que passar a mensagem do amor. Como Jesus, você viu, com humildade, Jesus chegou quietinho, aí depois foi envolvendo os homens, foi trazendo a boa nova, explicando como que era, falando do Pai, do nosso Pai, né? Então é por aí mesmo, é devagarzinho que a gente vai colocando nosso coração em dia. E finalizando ele fala assim, os verdadeiros espíritas e os verdadeiros cristãos são uma e a mesma coisa, porque todos que praticam a caridade são discípulos de Jesus. Qualquer que seja o culto a que pertença. Olha que bacana! O nosso Evangelho fala que todos os cultos são bons. Quem fala de Jesus é bom, é o certo. O problema está como você vai aplicar o que você está escutando e aprendendo, né? A prática de tudo que você está trazendo, a bagagem que você está acolhendo. É como Jesus passava, falava nos montes, nas ruas, nas sinagogas, em qualquer lugar. Entrava nas casas. Além de curar e salvar as pessoas, o que ele fazia? Ele dava o depoimento e falava do Pai. Falava, né? E está falando aqui que o verdadeiro cristão é aquele que realmente aplica, né, a obra de Deus na Terra. Independente da religião, né? A religião é um problema, porque a pessoa segue a política da religião. E a política da religião que se segue, às vezes, atrapalha. Você não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, tudo é pecado, quer dizer, né? Nós somos todos imperfeitos. Não tem ninguém perfeito. Achar que você está na religião, que aquela religião é perfeita, não é, né? Você vai se tornar mais perfeito. Você vai alavancar dentro do seu coração, com as forças divinas, todo o processo de perfeição. Mas a gente vai fazendo isso dia a dia, né? Momento a momento, para poder realmente chegar próximo da oportunidade que você merece mesmo, né?
que é trabalhar direto no plano espiritual, trabalhar com os irmãos, ajudando, né? Ajudando mesmo. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, na nossa palestra. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, que fiquem com Deus, que sejam todos bem abençoados, que Jesus olhe por nós, que a gente saiba colocar no coração esse amor que Jesus nos ensinou.